Geladeira não gela a parte de baixo, pessoal. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo muito bom, uma aula completa. Prestem atenção aí nesse vídeo, que esse vídeo vai ser show de bola. Meus amigos, o Edilson, ele enviou um vídeo mostrando um problema numa geladeira. E esse vídeo foi baseado exatamente para ajudar todas as pessoas que tiverem um problema parecido com o dele, ok? Antes de iniciar o vídeo, pessoal, deixa eu vender aqui um segundinho meu jabá. Pessoal, quem quiser fazer um curso aí de manutenção de geladeira e gastar somente R$ 99, pessoal, R$ 99. Se você quer aprender a consertar sua geladeira ou você quer aprender como profissão e ganhar dinheiro fazendo isso, aproveita essa promoção aí, porque ela é por tempo limitado, tá bom, pessoal? R$ 99,90. Vou estar colocando o link da descrição para quem quiser aprender. O curso é completo e é um valor só, gente. Não é, várias parcelas de R$ 99, não. É valor único de R$ 99,90. Ok? Curso completão aí que você vai aprender a consertar ou a sua geladeira ou você vai aprender como profissão e ganhar dinheiro. Beleza? Quem tiver interessado, o link está na descrição, ou acesse o site da Tempermac, que é Tempermac, com Q, né, Q de queijo no final, mudo.com.br, beleza? Tempermac.com.br. Meus amigos, sem mais, sem menos, vamos mostrar aí primeiro o vídeo que ele enviou pra gente e depois essa videoaula aí completa. Não esqueçam de deixar o like aí, tá, pessoal, para dar aquela força. E dúvidas, deixem nos comentários. Muito obrigado e vamos começar. Pessoal, olha o vídeo que ele enviou pra gente. Bom dia, pessoal. Essa geladeira aqui, ó, uma Electrolux Super Freeze DC33. Ela gela a parte de cima aqui, refrigera. Só que a parte de baixo aqui, ele fica quente a temperatura. O que seria o problema? Troquei o termostato dela e ela não... a parte de baixo aqui, no caso, seria antes, fica quente. Alguém poderia me dar uma solução aí? Bom dia, muito obrigado. Então tá aí, pessoal. Ele trocou o termostato, mas o termostato estava com problema, explicando para vocês, o controle eletrônico da geladeira. Se esse motor estava funcionando por bastante tempo lá, o motor não parava, não tinha necessidade de trocar o termostato. Agora, se o motor ficava ligando pouco, né, aí poderia sim ser um problema do termostato, ok? Então vamos seguir a aula para a gente explicar muito bem o que pode estar acontecendo com essa e com outras geladeiras também do mesmo tipo. Geladeira, ela não está gelando a parte de baixo. Geladeira comum, não é geladeira frost free. Nós temos aí a geladeira da Electrolux, nós temos geladeiras da Consul, GE, Continental, Daco, enfim, tem várias geladeiras que elas têm a parte do freezer em cima e a parte do refrigerador embaixo. Então, freezer em cima, refrigerador embaixo. Essa geladeira que a gente vai comentar agora é geladeira que não tem o descongelamento automático, que são as frost free. O que nós vamos falar agora são das geladeiras comuns, a No Frost ou geladeiras Airflow, DC, enfim, vários modelos, várias marcas de geladeira que você tem que abrir o freezer, a parte de cima, e fazer o descongelamento manual de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, de 5 em 5 meses e meio. Vai depender, cada caso é um caso, ok? Mas um problema que o pessoal relata muito é geladeira não está gelando bem na parte de baixo ou não gela a parte de baixo. Quando isso estiver acontecendo com a sua geladeira, eu vou explicar aqui dois principais problemas que podem até acontecer. Depois tem uma terceira análise que a gente vai estar fazendo. Vamos lá, pessoal. Gela bem o freezer, você vê que os alimentos ficam lá, eles ficam bem congelados lá. Ou não chega a ser 100%, mas fica bem. E a parte de baixo, na parte do refrigerador, não gela bem. Não refrigera bem. Pessoal, essas geladeiras, elas têm uma placa fria aqui atrás da geladeira. Quando você abre a geladeira, lá no fundo tem uma placa fria. Algumas têm uma parte de plástico, assim, um acabamento de plástico protegendo essa placa. Outras você consegue ver a placa direto, mas a maioria tem uma peça plástica, que é um acabamento. Em cima tem até uma gradezinha que você regula, né? E tem esse acabamento. Normalmente você tem que tirar esse acabamento ele é preso por pressão, tá, em 4 pininhos que tem ali de borracha. Você pode puxar aquilo ali, na hora de colocar também ele entra sob pressão.
Então, pessoal, quem vai fazer a refrigeração dos alimentos de baixo é a placa fria. E em cima, no freezer, nós temos a tubulação passando pelo gabinete e ele vai fazer o congelamento do alimento. Então é a tubulação prensada no gabinete e embaixo essa placa fria que vai fazer a refrigeração aqui, ok? Então é assim que funciona esse tipo de geladeira. Existem alguns modelos de geladeira que essa placa fria fica embutida atrás do gabinete. Você não vê essa placa fria. Você vê que no fundo do gabinete começa a criar um gelo. No próprio gabinete começa a criar este tipo de gelo aqui. Certo? Mas vamos analisar com a placa fria. Bem, não está gelando bem baixo. Podem ser dois problemas. Na realidade três, né? Problema de falta de fluido refrigerante. Não tem o gás, né? Popularmente chamado de gás. O gás ele está numa pouca quantidade na geladeira. Ou ele vazou, ou existe algum tipo de entupimento. A gente vai estar falando sobre isso. Ou o compressor ele não está com a potência suficiente por algum problema nas válvulas. Então, pode ser um problema de gás, filtro entupido, compressor, um problema na parte que circula o fluido, ok? Também pode ser um outro problema, um problema no circuito de controle. Eu botei aqui, ó, controle. O que é controle, gente? Controle é aquela parte que você ajusta a temperatura da sua geladeira. Existe o controle manual, que você chega lá no botãozinho gira para escolher a graduação, se você quer mínimo, médio e máximo, né, para fazer a refrigeração. E existe o controle eletrônico, que você vai apertando o botãozinho e você, através de uma luzinha, de um LED, você vai ajustando se você quer pouca refrigeração, média, alta refrigeração. Então esse controle pode ser manual, ele pode ser eletrônico nessas geladeiras, principalmente esse controle eletrônico, você vai encontrar aí na Consul e alguns modelos da Continental, ok? Enfim, então existe um controle. Qual a função desse controle de temperatura? Ele vai controlar o funcionamento do motor. Aqui nós temos um motor compressor da geladeira, que é aquela bola preta que fica lá atrás do compressor. Então é ele que vai, o compressor, gente, na realidade é como se fosse uma bomba para o fluido refrigerante, uma bomba para o gás, certo? Então ele vai puxar o fluido por aqui, vai comprimir e vai empurrar ele aqui. Então aqui entra o gás e ele sai aqui o gás, tá, gente? Quando eu falo gás, entende-se fluido refrigerante. Eu falo gás porque normalmente é mais fácil para vocês entenderem, né? Então o gás ele entra e ele sai aqui, ele vai ser comprimido e sai aqui. O que acontece, gente? O compressor ele vai comprimir e o gás vai vir para cá, sobe aqui, entra na condensadora, gente. Condensador é aquela grade, né, que fica atrás da geladeira. Ele vai entrar pelaquela grade, aquela condensadora, ele vai perder temperatura aqui, vai entrar numa peça chamada filtro, certo? Você olha na geladeira, é fácil de você identificar essa peça. Essa peça fica lá atrás, é um bulbo, né? Ele é um bulbo, vocês estão vendo aí pela imagem, vou botar a foto aí. Sai do filtro, a função do filtro é tirar impurezas que possam estar circulando na tubulação e tirar umidade do fluido refrigerante, ok, pessoal? Então vai sair do filtro, vai entrar aqui no freezer. Olha só, isso aqui é importante, gente, olha só, isso aqui é importante. Então o gás ele sai do compressor, vem aqui, vai dar toda essa volta na condensadora para perder temperatura e vai chegar aqui no filtro. Chegou aqui no filtro, ele precisa fazer esse caminho aqui. Ele vai sofrer uma filtragem, né, aqui do gás, vai entrar aqui num tubo chamado tubo capilar. Tubo capilar. É um tubo fininho, tá, gente? É um tubo bem fininho. E ele vai sair do tubo, o gás já vai chegar aqui, né? Ele vai chegar aqui e vai entrar no freezer. Na hora que ele chegar aqui, gente, ele vai se expandir. E aí, na hora que ele se expande, ele vai começar a tirar o calor dentro do freezer. Vai tirar o calor, aí ele vai dando a volta, tá? Lá no freezer. A tubulação, o gás vai dando a volta. Aí o gás vai dar essa volta aqui, vai chegar aqui, vai descer, vai encontrar a placa fria, aí o gás vai dar essa volta aqui na placa, ó, ele vai dando essa volta aqui na placa. Ele vai resfriar os alimentos que tem aqui embaixo, aí o gás volta para cá, volta aqui para o freezer, chega aqui na tubulação e vai sair por aqui. Então ele entra aqui, sai por aqui. Quando ele sai, gente, ele está a caminho do compressor, porque o compressor, nesse tubo aqui, chamado tubo de sucção, ele vai succionar o gás, enquanto que esse aqui vai empurrar o gás, esse aqui vai succionar
o gás, vai puxar o gás. Correto, pessoal? Então, o que pode estar acontecendo? O problema é, essa parte de baixo aqui não está resfriando bem. Por quê? Por que não está resfriando bem? Vamos começar, que é o mais simples, a análise mais simples. Aqui eu fiz o desenho de um controle eletrônico, tá, gente? Um controle eletrônico. Esse controle eletrônico, em geladeiras que tem um ajuste manual, é o termostato. O nome dessa peça é termostato. Vejam aí na imagem o que é o termostato. Então esse termostato vai sair um bulbo que ele vai ser preso atrás da placa fria. Esse bulbo que vai sair aqui é um sensor, tá? É uma tubulação que tem um sensor, um gás aqui dentro, e ele vai ficar colado na placa fria para detectar a temperatura da placa. Então se a placa começar a ficar muito fria, esse fluido refrigerante, esse gás que tem aqui dentro desse bulbo, ele vai se retrair, ou se tiver calor aqui na placa fria, esse gás vai expandir, né? Se ele expande, ele aciona uma chave que tem aqui dentro. Se ele contrai, ele fecha a chave. Qual a função do termostato na geladeira, gente, de controle de temperatura? É fazer o motor ligar e desligar. Então, o ajuste lá de temperatura que você escolhe na sua geladeira, ele vai controlar o motor. O motor liga, motor desliga, motor liga, motor desliga. O que pode estar acontecendo, gente? Tanto no controle eletrônico, quando esse controle aqui não é manual, de você girar o botãozinho, se ele for eletrônico, você apertar os botãozinhos, aqui o sensor vai ser um sensor, aqui vai ser um sensor, tá, gente? Não é a tubulação. Quando é termostato, é um tubinho fininho que vem para cá. Agora, quando esse controle aqui é eletrônico, tem um sensor de temperatura aqui. Certo? Um sensor de temperatura. Uma peça eletrônica vai ficar monitorando aqui a temperatura aqui. Pois bem, você tem que prestar o seguinte, a minha geladeira está dando defeito. Isso aqui é importante saber. Minha geladeira está dando problema. Esse motor está ficando um bom tempo ligado ou não? Por quê? Se o motor, gente, está funcionando lá sem nenhum problema, se o motor está funcionando sem nenhum problema e não está refrigerando bem esta placa, o problema está relativo ao fluido refrigerante. Está relativo ao gás. A gente já vai chegar lá, certo? Então preste atenção, minha geladeira não está refrigerando bem a parte de baixo, mas o motor, eu escuto, eu vejo que o motor está funcionando, certo? Se isso estiver acontecendo, vai ser um problema lá no sistema do gás, tá? Que a gente vai ver. Agora, se eu vejo que minha geladeira, a placa, ele não está refrigerando bem, mas eu vejo que o motor não funciona muito, ele fica mais tempo parado do que em funcionamento, esse problema, gente, ou é o termostato, ou é o sensor de temperatura, se for eletrônico, tá? Se o controle for eletrônico, ou é o sensor de temperatura, ou é a placa. Se for um problema na parte eletrônica, eu vou estar botando um card, pessoal. Vai aparecer um card aqui em cima, que é para mostrar uma geladeira dessa que eu peguei com defeito no sensor eletrônico, ok? Depois eu vou estar colocando aí com um termostato. Entenderam, pessoal? Então, recapitulando, se a geladeira está funcionando, o motor está funcionando, você olha lá, vê que o motor está funcionando bastante tempo e mesmo assim não refrigera, é um problema no sistema do gás. Se minha geladeira, o motor está bastante tempo parado, eu quase não escuto o motor funcionando, ele só funciona um pouquinho e para. Um pouquinho só e para. Então tem a ver com o defeito do termostato, se for termostato de ajuste, ou se for ajuste eletrônico, que você aperta o botãozinho, o defeito pode ser ou o sensor, que é o que mais dá sensor de temperatura, ou o defeito é na placa eletrônica, se for eletrônico, tá, gente? Então, esse é um problema bem comum da geladeira que não está gelando aqui na parte de baixo. Beleza? Conseguiram entender bem, distinguir se é um problema de controle. Gente, quando eu boto aqui o controle, repetindo, eu vou escrever aqui, ó. Pode ser o termostato, ou a placa eletrônica, né? Ou o sensor. Normalmente, quando é eletrônico, dá mais defeito no sensor. Beleza? Agora, vamos lá. Já falamos disso aqui. Agora vamos falar em relação ao gás. O motor está funcionando bem na geladeira. O motor está funcionando, mas não refrigera bem aqui. Quais são as principais causas? Pessoal, as principais causas para isso, eu vou estar escrevendo aqui para vocês entenderem. Isso aqui, gente, é uma aula completa, tá? Se você não entendeu bem, volta o vídeo, reveja, porque isso aqui é uma aula completa. Você não vai achar isso aqui no YouTube.
Vamos lá. Se for problema no circuito do gás, significa que tem pouco gás aqui. Por isso que não refrigera bem a placa fria. Refrigera o freezer, mas não refrigera a placa fria, porque tem pouco fluido refrigerante. Repetindo, eu falo gás, que é uma forma popular, mas é o fluido refrigerante. O fluido refrigerante ele pode estar na geladeira em estado de gás, em estado de líquido, certo? Mas vamos estar falando gás para vocês entenderem. Pouco gás. Agora, se eu tenho pouco gás, por que eu tenho pouco gás? Porque houve um vazamento. Um dos primeiros itens aqui, vazamento. Eu coloquei a câmera aqui, deixa eu jogar um pouquinho para cá para vocês pegarem o que eu estou escrevendo aqui. Então, vazamento, ele é um problema. Por que vaza, Sérgio? Por quê? Normalmente, essa tubulação que circula por dentro da geladeira, ela cria uma oxidação, principalmente quando o tubo é de alumínio, então cria um óxido de alumínio. Esse óxido na tubulação, ele vai corroer a tubulação, vai furar ela e o fluido vai escapar por ali. Se isso estiver acontecendo, pessoal, na maioria das vezes aí a geladeira não tem mais jeito. Tem pessoas que colocam tapa-fugas, né, que é um fluido especial para tapar esse furo, mas ele só tapa até um certo diâmetro do furo. Se o furo for maior, não vai conseguir tapar. Né? Na hora que você for consertar, o técnico consertar a geladeira, ele vai fazer uma análise. Se ele aplica lá, faz um teste e vê que o furo pode ser pequenininho. O que é um furo pequenininho? O cara aplica uma pressão de gás na geladeira. Se você for leigo, entenda o seguinte, o técnico vai aplicar um gás na sua geladeira, um gás de nitrogênio, e ele vai verificar no reloginho a pressãozinha lá do gás que ele colocou. Se essa pressão estiver caindo logo, então o furo é bem grande. Se ele aplicou a pressão, marcou lá no reloginho e passou várias horas e percebeu que a agulha lá do medidor quase não está baixando, ou baixa no dia seguinte pouca pressão, perdeu pouquinha pressão, então o furo é pequeno, então talvez colocando um tapa-fugas resolva. Não é certo, ok? Mas vamos voltar aqui. Problema de vazamento. Esse é um problema mais sério para se resolver na geladeira, porque esse furo é dentro da tubulação. Muitas das vezes não tem reparo, tá, gente? Só outra geladeira. Repetindo, você pode corrigir isso aqui com o tapa fugas, que é um fluido que você vai injetar na tubulação, ele vai chegar onde está furado lá e vai tentar tampar isso, o furo, vamos supor que seja aqui, ele vai tentar tampar. Pode dar certo? Pode. Pode não dar certo? Também pode. Não é uma coisa certa de você saber. Outro problema que é muito comum de dar nessa geladeira. Esse filtro aqui, gente. Lembra que eu falei que o gás ele vem por aqui e ele tem que sair por aqui? Aqui tem telinhas, tem uma tela grossa e uma tela fininha. Essa tela furadinha serve para bloquear a passagem de partículas sólidas. E dentro desse filtro existem várias partículas chamadas de sílica, que eles vão reter a umidade. Se o fluido refrigerante passar com uma umidade, né, com moléculas de água aqui, essa água ela é prejudicial à geladeira. Então ele vai puxar para a sílica as moléculas de água, né, secando esse fluido refrigerante. Então, o que acontece na prática? Gente, na prática, esse filtro aqui ele tende a entupir. Ele vai deixar o gás, se era para sair uma quantidade aqui assim, ó, grande de gás aqui passando, se ele começa a entupir, vai sair uma quantidade, ó, bem menorzinha de gás. Essa quantidade pequena de gás que vai sair, ele consegue até refrigerar o freezer, mas ele não vai ter capacidade de refrigerar a parte de baixo. Ele vai conseguir congelar aqui, mas não vai conseguir refrigerar aqui, porque o fluido é pouco, não é o suficiente para vir aqui, porque o filtro está parcialmente entupido, ok? Devido a partículas que fecharam aqui parcialmente o filtro, ou as moléculas, a sílica, ela está muito suja também, bloqueando parcialmente a passagem. Quando isso acontece, o que tem que ser feito? Tem que ser retirado esse filtro aqui, tem que limpar a tubulação, tá, gente? Com um fluido especial para limpar a tubulação. E aí sim você vai botar um filtro novo. Vai botar um filtro novo para fazer com que o fluido refrigerante e o gás possa circular de forma correta, né?
e você tem a sua geladeira reparada. Então, o próximo item que dá muito problema nessa geladeira aqui, 2, é o filtro. Ele está sujo. Sérgio, o que mais dá problema é vazamento? Esses dois aqui, eles brigam entre si, tá? Às vezes tem momentos que dá mais problema de filtro, às vezes tem momentos que dá problema de vazamento, certo? Então, esses dois aí é o que mais dá no dia a dia do técnico aí de manutenção. Existem outros problemas, pessoal? Existe, mas eles são mais raros de acontecer. Um outro problema é esse aqui, gente. Isso aqui é um tubo fininho, 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 fininho que tem na geladeira. O fluido sai do filtro, entra nesse tubo muito fininho e a sujeira que passou por aqui, conseguiu passar, porque por mais telinha fina que ele tem, consegue ainda passar uma quantidade de sujeira. Ele pode entupir parcialmente esse tubo e vai sair pouco fluido aqui, porque o tubo, chamado tubo capilar, ele está parcialmente entupido. Então, terceiro, tubo capilar, ele pode estar parcialmente entupido, ok? Se isso estiver acontecendo, ele está parcialmente entupido, o técnico ele pode aplicar um fluido de limpeza e tentar desobstruí-lo. Pode dar certo? Pode não dar? Também pode, só fazendo o teste verificando. Beleza? Qual é o outro item também, Sérgio, que pode estar acontecendo? Pode acontecer que o compressor, o motor compressor, ele tem válvulas, né? Ele tem as válvulas que vão abrir e fechar, succionando o gás e dando descarga do gás. Ele puxa e empurra, puxa e empurra. Esse compressor, gente, ele pode estar com problema nas válvulas. Então, vou botar aqui, ó. Compressor. O compressor ele pode estar com problema nas válvulas, ele não ter ou força de succionar devido ao empenho da válvula, ou não tem força para comprimir o gás, porque a válvula pode estar empenada, quebrada, enfim, pode estar com algum problema, e ele não vai conseguir dar pressão no fluido. Ou ele não consegue dar sucção, ou ele não consegue dar pressão o suficiente. Então vai circular o fluido com uma capacidade bem reduzida e ele também vai dar esse defeito aqui. O problema é do motor aqui, tá, gente? O problema no motor. O técnico tem que avaliar, fazer um teste no motor e verificar como é que está a pressão de sucção e a pressão de descarga do compressor. Beleza, pessoal? Estamos entendidos em relação a isso aqui? E agora, isso aqui é o mais comum que apresenta aí na geladeira. O que eu vou fazer, gente? Existe um terceiro item. O primeiro eu falei que poderia ser um problema do sistema de controle. O segundo problema no fluido refrigerante, que vem essas etapas todas aqui. E um terceiro, existem algumas geladeiras que aqui atrás dessa placa, pessoal, existe uma resistência, que é para aquecer essa placa, o motor desliga, a resistência que tem atrás da placa liga, esquenta essa placa para poder derreter a quantidade de gelo que fica ali. Logo em seguida, essa resistência é desligada, aí o motor entra, o motor liga e começa a gelar de boa. Por que tem essa resistência? Porque, pessoal, se eu não tirar esse gelo que tem aqui de tempo em tempo, isso aqui vai criar uma camada tão grossa de gelo, mas uma camada tão grossa que vai ter problema para refrigerar os alimentos. Como eu sei se é um defeito da resistência ou não? É simples. Se a resistência estiver queimada, a sua geladeira, nessa placa fria aqui, vai criar uma camada dessa grossura de gelo. Se isso estiver acontecendo, a sua geladeira não está refrigerando bem e a placa tiver uma grossura desse tanto aqui de gelo, quase certo que a resistência está queimada. Beleza? Então essa é a dica que eu dou aqui, número 3, para verificar se é um defeito da resistência. Não são todas as geladeiras que têm essa resistência, tá? Mas se tiver e ela estiver queimada, essa placa fria vai criar uma camada assim muito grossa de gelo. Aí tem que ser feita a troca da resistência. Ok, pessoal? Ficamos entendidos. Então, só recapitulando, a geladeira ela pode não estar gelando bem na parte de baixo, porque o termostato ou o controle eletrônico está com defeito, e se eles estiverem com defeito, o motor vai funcionar muito pouquinho. Se você perceber que o motor quase não está funcionando, então é um defeito no circuito de controle, ou termostato, ou placa eletrônica, ou sensor. Ok? Agora, o motor está funcionando muito bem, ele fica lá funcionando sem parar, por muito tempo, e mesmo assim não gela, aí vai entrar nas opções que nós vimos de vazamento, filtro sujo, tubo capilar parcialmente entupido, compressor, ele pode estar com problema nas válvulas internas, o motor está popularmente, o pessoal chama, o motor está fraco, né?
O motor aí está fraquinho. Então, pessoal, isso aqui são os problemas que mais apresenta numa oficina. Beleza, pessoal? Então, espero ter ajudado, praticamente uma aula aí bem completinha para poder ajudar vocês. Então, se inscreva aí no canal se não está inscrito, dá aquele like para dar aquela força aí, pessoal, no canal. Deixem nos comentários se vocês tiverem alguma pergunta. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!